Boa tarde, meus pronados! Hoje eu gostaria de falar então sobre tribos indígenas, morfologia dos pés e um pouquinho sobre arqueologia. Para falar sobre esse tema, eu vou precisar iniciar comentando sobre uma tribo conhecida como os Huauranis. Os Huauranis, eles são uma tribo muito interessante que vive mais ou menos em uns 400 indivíduos, próximas ao rio Napo. Já vi você, cacaroto! Na Amazônia Equatorial. Eles têm várias características interessantes, sendo que uma delas é que eles vivem em extremo isolamento. Esse isolamento acabou sendo prejudicado mais ou menos pela década de 40, 50, onde teve uma descoberta de recursos petrolíferos na região. Com a descoberta dos recursos petrolíferos, houve uma invasão do seu território e não só com a parte de invasão geográfica, também ocorreu várias missões cristãs onde alguns jesuítas tentavam ir lá catequizar, desculpe, os jesuítas não, os missionários cristãos tentavam ir catequizar esses indígenas. Quebra agora, meu dedo! Bem, para vocês terem uma ideia do quanto essa tribo era tão isolada, se nós observarmos a língua nativa americana da região que vive ali, principalmente por volta de todo aquele círculo amazônico, se vai ver que boa parte dos indígenas falam dentro de um macro tronco linguístico a língua quechua. E já os Huaurani, eles apresentam uma linguagem própria deles, da própria tribo. Não só pela língua, mas também pelo DNA, foi possível observar que essas populações elas não recebiam fluxo gênico há muitos anos, visto que o DNA mitocondrial, o Y e a análise de repetições halo demonstraram que realmente era um povo muito isolado. Uma das fontes de recursos dessas tribos é através da caça de animais que vivem em árvores, como por exemplo dos tucanos e de outras aves, bem como de alguns macaquinhos. Então o que acontece é que esses indivíduos, para poder ter acesso a esses recursos que estão no topo das árvores, acabam precisando se utilizar da escalada, onde muitas vezes eles não conseguem atingir o alvo atirando do solo com uma zarabatana ou com arco e flecha. Pues dice que se subiu aqui e que... Sabemos que nossos pés podem se modificar ao longo da nossa vida, e algumas pessoas apresentam os pés normais, outros com alguma pisada supinada e outros com uma pisada pronada, a famoso pé chato. A pisada pronada apresenta algumas desvantagens, sendo uma delas que o pé tem um impacto direto sobre o chão e sendo que ela não vai ter um arco que permite com que tenha uma certa leveza, uma biomecânica que permita com que o peso seja distribuído ao longo da marcha. Outra característica do pé pronado é que como ele vai ter um ângulo reto da planta do pé com o solo, e nós temos outros ângulos naturais devido à evolução do nosso bipedalismo que vão fazer com que nosso joelho seja levemente para dentro. Quando nós temos um pé pronado, essa angulação para a parte de dentro do joelho ela é mais acentuada, fazendo com que os danos sobre a estrutura do joelho em quem apresenta uma marcha pronada sejam maiores, levando ao desgaste. E toda essa biomecânica que nós vamos vendo com dano nos pés, danos nos joelhos, isso vai também acabar impactando ao longo da nossa coluna. Quando a pisada pronada é descoberta, é possível fazer intervenções, seja com palmilhas ou botas ortopédicas, ou mesmo com acompanhamento de fisioterapia, para que esse indivíduo consiga mudar a sua marcha ao longo da vida, para que ela não tenha impactos que possam prejudicar a qualidade de vida dela, nem desgastes precoces nas articulações do joelho, bem como ao longo da coluna. Mas então, por que eu estou falando dos Huaurani e de morfologia de pés? Em 2017, um fotógrafo britânico chamado Peter Oxford foi acompanhar essa tribo, os Huaurani, e fez alguns registros. Dentre esses registros, com algumas fotografias muito interessantes, ele conseguiu observar que existia um certo padrão na morfologia dos pés de caçadores da tribo dos Huaurani. Dentre essas características morfológicas, ele observou que os pés eles eram planos e que eles eram espalhados, tendo um espaço, inclusive, entre os dedos dos pés. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Outra característica interessante é que eles também apresentavam com maior frequência a polidactilia, ou seja, eles apresentavam um dedo extra. Comentado na reportagem que eles teriam 6 dedos ali. Fora da reportagem, não encontrei nenhum artigo etnográfico que falasse dessa característica morfológica da polidactilia. Entretanto, como é uma tribo isolada e nós sabemos que a polidactilia ela é herdável, no momento que nós temos um efeito fundador de que um indivíduo apresente essa característica, é possível que devido a esse efeito fundador, essa característica que ela é relativamente rara na nossa população, ela aumente a sua frequência dentro desse povo fundador. A grande questão é que essa morfologia dos Huaorani dos pés, ela se dá exatamente por esses indivíduos necessitarem escalar em grandes árvores. E com isso eles eles amarram entre os seus pés e com a distribuição do peso eles vão subindo com os pés e as cordas. E como eles começam desde cedo, quando eles vão tendo a fase adulta, se observa que os indivíduos caçadores têm essa morfologia justamente por necessitarem escalar das árvores e acabam por desenvolver esses pés adaptados, mais pronados, como um efeito adaptativo da caça naquela região. Ainda sobre os pés dos Huaorani, eles não são os únicos a apresentarem características plantares morfológicas curiosas. Assim como essa tribo, existe uma outra tribo na África chamada dos Tawa. Esses indivíduos também têm como cultura o hábito de caça durante as escalações. Diferentemente da morfologia dos Huaorani, eles escalam não lateralizando os seus pés, mas sim esticando os braços e fazendo uma compressão, fazendo uma dorsiflexão de 45 graus. Para vocês terem uma ideia, essa dorsiflexão ela é o dobro da média do que nós observamos na nossa população, visto que nós temos em média um ângulo de dorsiflexão de 15 a 20 graus. Esses indivíduos eles também apresentam uma quantidade de fibras longas nos gastrocnêmios diferentes. Todas essas modificações, menos a polidactilia, não parecem ter sido uma característica que surgiu devido a um repertório genético. Essas modificações, por hora, pelo menos, podem ser justificadas pela modificação desses indivíduos ao longo da sua trajetória de vida e não como uma mutação que apresenta uma característica nova. Ou seja, esses indivíduos simplesmente têm hábitos culturais que fazem com que tenha uma alteração na morfologia dos seus pés, iniciada da fase infantil até a fase adulta. Assim, isso não significa que, por causa desses hábitos, os descendentes dos Huaorani ou os Tawa vão apresentar essas características que eu apontei aqui, visto que isso seria um exemplo de lamarquismo. Mas a gente pode perguntar, se a frequência dessa morfologia, ou seja, dos pés pronados, fosse mais alta nas populações dos Huaorani, ou que a dorsiflexão, a maleabilidade, a flexibilidade dos tendões dos Tawa fosse maior em alguns indivíduos do que em outros nas suas populações, elas teriam alguma vantagem evolutiva? Provavelmente sim, visto que essas modificações nessas duas tribos que eu comentei agora se dão em exímios caçadores. Fazendo um breve raciocínio... Olhe só para você, nem está consciente e continua empenhado... Que alguns desses indivíduos conseguissem, através de menos modificações ao longo de sua vida, alcançar uma caça mais efetiva, mais eficiente. Esses indivíduos assim poderiam então ser exaltados ou simplesmente conseguirem mais recursos que permitiria com que eles tivessem uma melhor qualidade de vida, vivessem por mais tempo e deixassem mais descendentes férteis. Isso, por si só, acabaria aumentando a frequência dessas mutações. O grande problema é que a caça em árvores não é um evento unicamente relacionado com a morfologia dos seus pés. Um investimento tecnológico, por exemplo, na capacidade de alcance das zarabatanas ou de arcos e flechas também mais eficientes, poderiam facilmente permitir com que esses indivíduos conseguissem ter acesso aos recursos necessários sem que houvesse necessidade de uma grande mutação que daria toda essa vantagem para um indivíduo assim se destacar e deixar descendentes mais férteis nessa população. Por exemplo, hoje eu poderia derrubar uma árvore utilizando somente de um trator, sem nem ao menos mover um músculo. O nosso último ancestral foi há 84 anos. A apresentar um polegar opositor nos pés se chama Ardipithecus ramidus
e ele data de mais ou menos 4,4 milhões de anos atrás. Uma das teorias que o Ardipithecus nos traz é que a locomoção bípede iniciou primeiramente nas árvores e depois no ambiente terrestre. Isso tudo porque o Ardipithecus apresenta algumas alterações no seu esqueleto axial que permite com que nós imaginamos que ele apresentava uma postura e locomoção bípede mais frequente do que os indivíduos até então conhecidos. Já a nossa querida Lucy, o Australopithecus afarensis, que data de 3,5 milhões de anos atrás, não apresentava os polegares opositores dos pés, ou seja, os polegares dela dos pés não conseguiriam ter essa capacidade prênsil de se manter bem equilibrado sobre a copa das árvores. Isso mostra que a terrestrialidade da Lucy, ou dos Australopithecus de uma forma geral, ela se tornou mais frequente do que nos Ardipithecus. Isso de nada quer dizer que a Lucy não apresentava outras características em que ela poderia escalar nas árvores, visto que nós, Homo sapiens, depois de tantos milhões de anos, temos a nossa capacidade de escalar em árvores de forma eficiente, inclusive com todo esse impacto Meu Deus do céu! que nós comentamos agora. Assim, a nossa querida Lucy apresentava uma morfologia mais adaptada para o ambiente terrestre, porém, nada impedia ela de locomoção e de hábitos tanto terrestres quanto braquiais nas árvores, que ela, ao longo do seu dia, andasse sobre os dois pés e que, ao longo da noite ou durante fugindo de predadores, subisse para a copa das árvores. Agora, o curioso disso, com esses exemplos, é que fica claro que a evolução não é uma linha reta com determinismos. Ela é cheia de curvas e voltas, e essas espécies tão bem adaptadas ao solo, como o Homo sapiens, ao nos depararmos com um ambiente em que selecionam aqueles mais aptos, remodelamos toda uma estrutura relativamente estática 3 milhões de anos atrás, simplesmente para reconquistar o nosso lugar em meio à copa das árvores.